Olá, pessoal, tudo bem? Professor Daniel Lima de Matemática aqui. E após a gente trabalhar todas aquelas funções principais, né, que a gente geralmente vê no nono, no primeiro, às vezes no segundo ano do ensino médio, né, na segunda série do ensino médio. Agora nós vamos falar de um assunto, né, que a gente fica ali permeando, né, muita gente não considera como álgebra, como aritmética, né? Tem gente que não chama de análise combinatória, chama de combinatória. Então, é uma área da matemática, vamos colocar meio que à parte, né? Que a gente chama de análise combinatória dos livros, né? Então, vamos entender que área da matemática é essa e o que a gente estuda, qual a importância dela para a nossa vida, tá? Então, primeiro, a análise combinatória visa desenvolver métodos que permitam contar o número de elementos de um conjunto, tendo estes elementos agrupamentos formados por certas condições. Como assim, Daniel? Vamos chegar e já vamos ver exemplos, tá? Então, a ideia da análise combinatória é a ideia de contar, tá? E contar coisas que têm características. Nem sempre a contagem de determinadas coisas é fácil, é simples, tá? Bom, à primeira vista pode parecer desnecessária a existência desses métodos. Isto de fato é verdade se o número de elementos que queremos contar for pequeno. Entretanto, se o número de elementos a serem contados for grande, esse trabalho torna-se quase impossível sem o uso de métodos especiais. Vejamos alguns exemplos. Usaremos a notação, o hashtag, né, M, ou jogo da velha, para indicar o número de elementos de um conjunto. Então, como eu falo, A é o conjunto dos números de dois algarismos formados a partir dos dígitos 1, 2 e 3. Então, eu tenho os dígitos 1, 2 e 3 e quero formar números com dois algarismos. Se eu combinar, né, distintos, não pode esquecer que são diferentes. Então, não posso formar um com 1, posso formar um com 2, 12, 1 com 3, 13. Depois o 2, 2 com 1, 21, 2 com 2 não pode, 2 com 3, 23. Por último, 3 com 1, 31, 3 com 2, 32 e 3 com 3 não pode. Logo, consegui formar números de dois algarismos, quantos? 6 elementos. Beleza? Outro exemplo. B é o conjunto das diagonais de um heptágono. Lembrando que diagonais, eu vou combinar dois pontos do polígono. Então, P1 com P2 não pode que é lado. Eu formo P1 com P3, P1 com P4, P1 com P5, P1 com P6 e P1 com P7 também eu não posso, porque seria lado. Por aí vai, nós formaríamos 14 diagonais, ok? Terceiro exemplo. C é o conjunto das sequências de letras que se obtém mudando a ordem das letras da palavra Ari, né? Ou Ari, né? Então, se eu permutar, se eu trocar de ordem as letras da palavra A-R-I, Ari ou Ari, tanto faz, pode ser o próprio Ari, né? Ou Air, tanto faz, né? Não estamos pensando no inglês. Ira, Iar, Rai ou Rai, né? Não tem acento, e Ria. Então, o que a gente fez? Alterou a ordem dessas três letras, e isso pode ser feito de 6 maneiras. Agora, olha esse problema 4. D é o conjunto dos números de 3 algarismos, todos distintos, formados a partir dos dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, olha só, eu teria que pegar 3 desses 8 algarismos e combinar números. Então, eu posso pegar 1 com 2 com 3, 1 com 2 com 4, 1 com 2 com 5, 1 com 2 com 6, 1 com 2 com 7, até chegar no 8 com 1, 8 com 1 com 2, 8 com 1 com 3, ou seja, e o maior de todos é o 8 com 7 com 6. Imagine eu fazer isso tudo, vai dar muito trabalho, tá? Então, como a gente coloca aqui, ó, pode-se perceber que é trabalhoso obter todos os elementos, agrupamentos desse conjunto e depois contá-los. Corre-se o risco de haver omissão
ou repetição de agrupamentos. Quando a contagem demora muito, você fica cansado, você se distrai e acaba fazendo contagem errada. Usando técnicas que iremos estudar adiante, veremos que nós temos 336 números. Essas reticências aqui tem muito número no meio do caminho, ok? Vamos lá então. O primeiro método que a gente vai aprender é o que a gente chama de princípio fundamental da contagem. E dentro dele a gente estuda o princípio multiplicativo. Vamos ver um exemplo? Temos 3 cidades, X, Y e Z. Existem 4 rodovias que ligam X com Y, rodovia A1, A2, A3 e A4, e 5 que ligam Y com Z, B1, B2, B3, B4 e B5. Partindo de X, passando por Y, de quantas formas podemos chegar a Z? Então, eu quero ir da cidade X à cidade Z. Então, a gente pode pensar o quê? Que se o conjunto A é o conjunto das rodovias que ligam X com Y, e o conjunto B, o conjunto das rodovias que ligam Y com Z, o conjunto A é quem? A1, A2, A3 e A4. E o conjunto B é quem? B1, B2, B3, B4 e B5. Então, se eu quero ir de X para Z, eu vou ter que tomar 2 decisões. Primeiro, ir da cidade X para a cidade Y, que eu posso ir de 4 maneiras, e da cidade Y para a cidade Z, que eu posso ir de 5 maneiras. Ou seja, eu sei que se eu for combinar todas as estradas A1 com B1, A1 com B2, A1 com B3, A1 com B4, A1 com B5, A2 com B1, A2 com B2, ou seja, eu vou ter 20 estradas possíveis. Como eu não quero contar, eu posso começar a tomar decisões. Quantas decisões eu tenho que tomar para ir da cidade X para a cidade Z? Eu primeiro tenho que escolher uma estrada para ir da cidade X para a cidade Y, e que a gente vai ver que o E significa vezes, né? E da cidade Y para a cidade Z. Tenho 4 possibilidades de escolha de estrada para ir de X para Y e 5 possibilidades de escolha para ir de Y para Z. Portanto, eu tenho 20 maneiras diferentes, modos diferentes de viajar de X para Z. Ok? Mais um exemplo. Quantos números de 2 algarismos, distintos ou não, podem ser formados usando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8? Então, reparem que se eu quero formar números de 2 algarismos, eu vou ter que escolher o primeiro algarismo e vou ter que escolher o segundo algarismo. Para escolher o primeiro algarismo, eu tenho 8 opções. E para escolher o segundo, eu também tenho 8, porque podem ser distintos ou não. Eu posso formar o número 11, o 22, o 34, o 56, o 87, o 88. Eu tenho quantas opções? 64 opções de números formados. Mais um exemplo. Quantos números com 2 algarismos distintos agora podemos formar com os dígitos de 1 a 8? Qual a diferença dessa para a questão anterior? Que agora eu vou ter que escolher o primeiro e o segundo algarismo? Vou. Só que agora eu tenho que escolher algarismos distintos. Se eu escolhi, por exemplo, 1, eu não vou poder escolher o 1 novamente. Então é como se eu já tivesse escolhido e sobraram quantas opções? 7 opções possíveis. E 7 vezes 8 é 56. Beleza? Mais um exemplo. Uma moeda lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis de cara e coroa? Então vamos lá. Se eu vou lançar a moeda 3 vezes, eu quero saber qual foi o resultado da primeira vez, né? De quantos modos, o que pode sair de resultado quando eu jogo a moeda pela primeira vez e quando eu jogo pela segunda vez e quando eu jogo pela terceira vez. Traduzindo, jogando a moeda a primeira vez, eu tenho 2 possibilidades de resultado, cara ou coroa. Pela segunda vez também cara ou coroa, e pela terceira vez também eu vou ter 8 possibilidades de resultado. Um exemplo, chamando K de cara, como ele faz, posso ter cara, cara, cara,
primeira, segunda e terceira? Posso ter coroa, cara e coroa? Coroa na primeira, cara na segunda e coroa na terceira? Eu tenho 8 possibilidades de resultado. Mais um exemplo. Quantos 4 atletas participam de uma corrida? Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugar? Então vamos lá. Vamos pensar numa corrida. Numa corrida, quem chega primeiro, né? Sempre tem alguém que chega em primeiro. O restante da galera continua disputando a corrida para pegar o segundo lugar. E depois de ter chegado o primeiro e o segundo, o restante da galera continua disputando o terceiro lugar. Então, se eu tenho 4 atletas, 4 corredores, qualquer um dos 4 está disputando o primeiro lugar, disputando a vitória. Um deles chegou e ganhou. A corrida continua. Então, sobraram quantos para disputar o segundo lugar? 3 candidatos. Um dos 3 chegou e ficou em segundo lugar. Quantos ainda continuam disputando a corrida? 2 para disputar o terceiro lugar. Traduzindo, de quantos modos a gente pode formar o pódio? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Tá? Então é essa a ideia. Bom, aqui nós temos uma ideia usando também o que a gente chama de árvore de possibilidades ou diagrama de árvore. De quantos modos 3 pessoas podem ficar em fila indiana? Fila indiana é um atrás do outro, né? Então eu tenho que uma pessoa vai ser a primeira da fila e uma pessoa vai ser a segunda da fila e uma pessoa vai ser a terceira da fila. Qualquer uma das 3 pessoas pode ser a primeira da fila. Já coloquei alguém como primeiro. Sobraram 2 pessoas para serem escolhidas como segunda da fila. E a última pessoa que sobrou vai ser a última da fila. Portanto, eu tenho 6 maneiras de organizar 3 pessoas em uma fila. Beleza? Bom, e aqui vamos ver alguns exemplos, né? Vamos praticar o que a gente acabou de ver usando o princípio multiplicativo. Um homem vai a um restaurante disposto a comer um só prato de carne e uma só sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne e 5 pratos diferentes de sobremesa. De quantas formas pode o homem fazer a refeição? Bom, se ele vai fazer a refeição, ele vai escolher a carne e vai escolher a sobremesa. Beleza? Para escolher a carne, ele tem 8 opções. E para escolher a sobremesa, ele tem 5 opções. Carne e sobremesa, 5 vezes 8. Ele pode escolher sua refeição de 40 maneiras diferentes. Ok? Segundo, uma moça possui 5 blusas e 6 saias. De quantos modos ela pode se vestir com uma blusa e uma saia? Então, eu vou ter que escolher a blusa e a saia. Para escolher a blusa, ela tem 5 opções. Para escolher a saia, ela tem 6 opções. Escolhendo blusa e saia, 6 vezes 5, ela tem 30 maneiras de se vestir. Mais exemplos. Num banco de automóvel, o assento pode ocupar 6 posições diferentes e o encosto, 5 posições, independente da posição do assento. Então, o que ele está querendo dizer? Que quem já andou de carro, né, você sabe que você pode mexer o banco para trás e para frente. E o encosto ele pode ficar inclinado. Então, ele quer saber quantas posições diferentes esse encosto pode assumir, sendo o assento e o encosto. O encosto, o assento, ele pode ficar em 6 posições e o encosto em 5 posições. Pensando em assento e encosto, o banco pode ficar em 30 posições diferentes. Ok? Olha essa questão aqui, que ela já tem que prestar atenção na pegadinha. De quantas formas podemos responder a 12 perguntas de um questionário, cujas respostas para cada pergunta são sim ou não? Então, imagina que você vai pegar um questionário e você tem 12 perguntas para responder. Qual é a ideia? Você vai pegar a primeira pergunta, ler e responder sim ou não. Então, a primeira pergunta, você tem 2 opções
de escolha. E você vai pegar a segunda pergunta, vai ler e vai responder sim ou não. A segunda pergunta tem 2 opções de escolha. A terceira pergunta também sim ou não. A quarta, a quinta, a sexta, até a 12ª pergunta tem opção de sim ou não. Todas elas têm opção 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes 2 elevado a 12, né? A gente tem a opção aí de responder o questionário. 2 elevado a 10 é 1024, 2 elevado a 11, 2048, 2 elevado a 12, 4096 maneiras de responder o questionário. Bom, mais um exemplo. Quantos números de 3 algarismos iguais ou distintos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 7, 8? Opa, quero formar números de 3 algarismos. Quando a gente pensa em número, por exemplo, 138, lembra que isso aqui é a unidade, isso é a dezena e isso é a centena. Então, unidade, dezena e centena. Eu vou ter que escolher os algarismos, né? Então, por exemplo, para a unidade eu posso escolher, começando de trás para frente, eu posso escolher qualquer um dos 5. Como são iguais ou distintos, dezena também posso escolher qualquer um dos 5. E na centena também posso escolher qualquer um dos 5. Ou seja, eu consigo formar 125 números com 3 algarismos distintos ou não. Um exemplo, 111. Outro exemplo, 788. Outro exemplo, 231. São vários, são dos 125 números. Bom, e aí agora a gente vai falar de algumas consequências do princípio fundamental da contagem. A gente estudou focado no princípio multiplicativo, tudo que a gente fez até agora. Vamos lá. O princípio fundamental da contagem nos fornece o instrumento básico para análise combinatória. Entretanto, sua aplicação direta na resolução de problemas pode, às vezes, tornar-se trabalhosa. Iremos, então, definir os vários modos de formar agrupamentos e, usando símbolos simplificativos, deduzir fórmulas que permitam a contagem dos mesmos em cada caso particular. Então, a gente estudou de forma geral, mas tem problemas que vão dar muito trabalho para fazer do jeito que a gente fez anteriormente. Bom, antes disso, a gente vai conhecer o que é o fatorial de um número, né? Então, a fim de simplificar as fórmulas que a gente vai aprender de arranjos, permutações, combinações e outras coisas, nós vamos definir o que é o fatorial. Seja m um número inteiro não negativo, ou seja, 0 ou maior que 0. Definimos o fatorial desse número, escrevemos m exclamação como o produto dos números decrescentes a partir dele. Tá? Traduzindo, Daniel, o que eu quero dizer? O que é o x fatorial? É quando eu pegar esse número x e multiplicar ele por todos os seus antecessores até conseguir chegar no 1. Como ele disse, por exemplo, aqui, quem é o 3 exclamação? Quem é o 3 fatorial ou fatorial de 3? Começo por ele e vou decrescendo até chegar no 1. Traduzindo, 3 fatorial é 6, tá? Quem seria o 6 fatorial? Vou do 6, 5, 4, 3, 2, 1. Né? Vai ser 3 vezes 2, 6, 4 vezes 6, 24, 24 vezes 5, 120, 120 vezes 6, 720. Tá? Bom, acontece também que alguns problemas a gente vai precisar pensar em maneiras de simplificar esse cálculo. Então, às vezes, você não vai fazer a conta toda. Por exemplo, se eu tenho 9 fatorial, às vezes eu não vou querer calcular 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Eu posso escrever tipo 9 vezes 8 vezes 7 e parar no 7. Eu sei que do 7, aqui teria 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Às vezes você para no 7 por uma única questão de simplificação. Você vai ter uma fração ou coisa do tipo. Então, quem seria 15 fatorial? Eu posso escrever como 15 vezes 14 fatorial.
Posso escrever como 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. Isso também acontece para letras. Por exemplo, se eu quero escrever o n fatorial, eu posso dizer que é o n vezes o n menos 1, parei no próximo. Tá? E aí vai depender das questões. Bom, aqui temos uns exemplos. Ó. Como eu falei, quem seria 10 fatorial dividido por 9 fatorial? Eu sei que o 10 é uma unidade maior que o 9. Então, eu vou do 10 até o 9, e como eu tenho multiplicação, eu posso cortar com o 9 de baixo. Isso vai dar 10. Quem seria 10 sobre 8 fatorial? Eu vou caminhar do maior, que é o 10, até o 8. Opa, eu tenho 8 com 8, sobrou 10 vezes 9, 90. Um exemplo aqui, 12 fatorial dividido por 9 fatorial vezes 3 fatorial. O que eu vou fazer? Eu vou caminhar do 12 até o 9. 12, 11, 10, 9, corto o 9 com 9. Sobrou 12 vezes 11 vezes 10, ainda sobrou o 3 embaixo, que é 3 vezes 2 vezes 1. E aí você pode fazer de várias maneiras. Por exemplo, dividir 12 por 3, que vai dar 4. Dividir 10 por 2, que vai dar 5. E aí sobrou 4 vezes 5, 20. 20 vezes 11, 220. Então, são alguns exemplinhos aí, ok? Bom, e aí, por exemplo, se eu tenho uma equação m mais 2 fatorial igual a 72 vezes m fatorial. Reparem que eu tenho m mais 2 e tenho m. Se eu caminhar do m mais 2 até o m, como é tudo multiplicação, eu vou poder cortar dos dois lados. Traduzindo, eu vou do m mais 2, quem vem antes do m mais 2? M mais 1 vezes m. Parei no m, por quê? Porque agora eu tenho m fatorial dos dois lados. E sobrou quem? M mais 2 vezes m mais 1 igual a 72. Ah, Daniel, dá para pensar em dois números multiplicados que dão 72 e um é próximo do outro? Você poderia pensar, tá? Mas, por exemplo, só vou dar um exemplo aqui, porque o raciocínio lógico ajuda muito nessa hora. Dois números que multiplicados dão 72. Uma vez 72, duas vezes 36, 3 vezes 72 por 3 dá? Dá. 3 vezes 24, né? Isso. 4 dá? Dá, né? 4 vezes quanto dá 72? 4 vezes 18. 5 não dá. 6 vezes quanto dá 72? 6 vezes 12. 7 não dá. 8 não dá. Dá 9 vezes 8, né? 8 vezes 9. Opa! Dois números que multiplicados são consecutivos e dão 72. Seria 8 vezes 9. Então, aqui seria, por exemplo, o 9. E o m vai ser 7. Vamos ver por quê? Ai, Daniel, muito complicado. Gente, não conseguiu perceber? Faz a distributiva e haja paciência para fazer equação de segundo grau. Então, ó, m vezes m ao quadrado, m vezes 1, m, 2 vezes m, 2m, 2 vezes 1, 2. E aí, ó, eu tenho que m ao quadrado mais 3m menos 70 é igual a zero. Temos uma equação do segundo grau, beleza? E se temos uma equação do segundo grau, a gente pode usar delta e Bhaskara aí, né? Fórmula do delta, b ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 70, e aí vai dar 9 mais 200, que vai dar 280, que é 289. Fórmula de Bhaskara, menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a, que vai dar menos 3, mais ou menos 289, se eu não me engano, é 17, sobre 2. Lembrando que o x é o m, né, gente? Então, eu sei que o m, né, vou botar x1 e x2 como vocês aprenderam. Menos 3 mais 17 vai dar 14 sobre 2, que vai dar 7. Lembra que eu falei do 7? E o x2 vai dar negativo, vai dar menos 10. Gente, nós estamos trabalhando com números positivos. Então, esse menos 10 não serve.
Então, o M é o 7. Beleza? Se você botar 7 mais 2, 9. 7 mais 1, 8. 9 vezes 8, 72. Mais uma questão. Resolva a equação n menos 6 fatorial igual a 72. Nessa equação, você tem que perceber que você não tem como achar um outro fatorial lá com letra para cortar. Então, você tem que lembrar que os fatoriais importantes são 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1, 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 120, 6 fatorial a gente já fez, que é 720. Opa! Então quer dizer que 720 é 6 fatorial. E a gente pode cortar o fatorial dos dois lados. Eu fico com n menos 6 igual a 6, portanto, o n é 12. Beleza? Bom, e agora nós vamos falar os nomes de alguns agrupamentos que na escola muitos conhecem como arranjo, permutação e combinação, tá? Que na prática, com o princípio multiplicativo, você consegue resolver, tá? Então vamos lá. Permutação simples e fatorial de um número. Nós já estudamos o fatorial, só para deixar clara a relação. Permutar é sinônimo de trocar. Intuitivamente, nos problemas de contagem, devemos associar a permutação à noção de embaralhar, isto é, trocar objetos de posição. Vejamos agora quantos agrupamentos é possível formar quando temos N elementos e todos serão usados em cada agrupamento. Então, aqui tem uma explicação de você escolher, é tipo o problema da filha indiana, tá? E aí a gente chega à conclusão que quando eu tenho uma permutação, permutar significa trocar, se eu tenho N objetos, basta fazer N fatorial. Isso quer dizer o quê, Daniel? Quando eu falo quero permutar, né? Permutar 5 objetos. Isso significa o quê? Significa que eu estou pegando os 5 objetos e de quantas maneiras eu posso trocar de lugar, embaralhar. Basta calcular 5 fatorial, que vai dar 120 maneiras. Nem precisava pensar nisso. Se eu penso em permutar 5 objetos, eu posso escolher quantos objetos eu posso escolher para o primeiro da fila, por exemplo, e para o segundo, e para o terceiro, ou seja, seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e por aí vai. Tá? Então vamos ver um exemplo que é muito comum, a ideia de anagrama. Não sei se vocês lembram, anagramas são as palavras que podem ser formadas por um grupo de letras e essas palavras têm sentido ou não. Por exemplo, se eu pego a palavra ano. Ano é uma palavra que tem sentido para a gente. Mas se eu for escrever aon, para a gente não tem sentido. Now, se botar o acento, seria não. Ano já foi, né? O que mais tem? Teria Noah, né? E aí teria Oan e Ona. Ou seja, peguei as 3 letras da palavra ano, escrevi todas as palavras possíveis. Algumas têm sentido, algumas não, e etc. Então, o que eu posso fazer para achar os anagramas? Eu posso escolher cada uma das letras que eu vou usar para formar a palavra. Então, a palavra é perdão. Para escolher a primeira letra do anagrama da palavra perdão, eu tenho 6 opções. Para escolher a segunda letra, lembra que eu não posso repetir. Já usei uma letra, sobraram 5. Para escolher a terceira letra, já usei, por exemplo, P e o D. Sobraram 4. Para escolher a quarta letra, vamos supor que eu já usei o P, o E e o D. Sobraram 3. Para escolher a quinta letra, 2. E a sexta letra, 1. Né? E aí, o que pode acontecer? Vai dar, novamente, 720 anagramas
da palavra perdão. Agora, olha a letra B. Antes de falar da letra B, gente, a gente tem que perceber o quê? Eu poderia ter feito isso de outra maneira. Ah, eu percebi que eu quero embaralhar as letras da palavra perdão. Eu poderia simplesmente fazer uma permutação das 6 letras, que nada mais é do que 6 fatorial, que é 720. Beleza? Letra B. Da palavra perdão, que iniciam com P e terminam com O. Então, agora, eu vou ter que escolher as 6 letras da palavra perdão, só que eu sei que a primeira letra tem que ser a letra P e a última letra, que é a 6ª letra, tem que ser a letra O. Então, se a primeira letra tem que ser a letra P, eu só tenho uma única opção. Ela já é a letra P. Se a última letra tem que ser a letra O, eu só tenho uma opção. Eu já sei que tem que ser a letra O. Sobraram quantas letras para usar na segunda letra da palavra que eu vou criar? 4. Vamos supor que eu usei o R. Depois sobra 3 para a terceira letra. Vamos supor que eu usei o D. Depois sobra 2 para a segunda letra. Usei o E. E para a quinta letra vai sobrar a última que eu usei. Por isso a gente vai ter 24 possibilidades. Olha que doideira. Só de eu ter escolhido a primeira e a última letra, ao invés de ter 720 palavras diferentes, eu tenho apenas 24 palavras diferentes. Daniel, poderia ter feito de outro modo? Poderia. Reparem que eu já escolhi 2 letras da palavra perdão, que tinha 6. Na verdade, eu tenho que embaralhar quantas? 4, ou seja, 4 fatorial, que é 24. Beleza? É uma outra maneira também. Bom, e aí nós entramos na permutação com repetição, tá? Então vamos analisar esse exemplo aqui para vocês conhecerem o que é a permutação com repetição. Reparem que a palavra perdão, ela não tem letras repetidas. E se as letras forem repetidas? Vai dar problema, tá? Então, por exemplo, quantos são os anagramas da palavra batata? Se os As forem diferentes e os T's também, teríamos, por exemplo, B, A1, A2, A3, T1 e T2. Teríamos 6 letras, né? Nós temos 6 letras, e para fazer a permutação dessas 6 letras seria 6 fatorial. Mas a gente sabe que os As não são diferentes e os T's não são diferentes. Traduzindo, na prática eu tenho 3 letras, né? E 6 letras, desculpa, sendo diferentes mesmo, 3. Então, o que a gente pode fazer? Uma maneira é perceber que se eu trocar de lugar esse A aqui com esse A aqui, não faz diferença. Esse T aqui com esse T aqui, não faz diferença. Então, a gente divide pelo número de permutações dessas letras repetidas. Então, eu tenho 3 As, vou dividir por 3 fatorial. Eu tenho 3 T's, 2 T's, eu vou dividir por 2 fatorial. Porque a gente vai ter repetições, tá? Então, para a gente trabalhar com permutação com repetição, a gente faria a permutação normal e divide pelos fatoriais de cada letra repetida, ou de cada objeto repetido. Como assim, Daniel? Vamos ver uns exemplos? Como seriam os anagramas da palavra arara? Vamos lá. Arara tem quantas letras? 5. Peguei 5 fatorial por causa das 5. Só que arara tem 2 R's repetidos e tem 3 A's repetidos. Então, divido por 2 fatorial por causa do R, divido por 3 fatorial por causa do A. Então, eu vou caminhar do 5 até o 3 para poder fazer o quê? Para poder cortar o 3. Quem que sobrou? 5 vezes 4 em cima e 2 vezes 1, que é 2. Ou seja, quantos são os anagramas da palavra arara? 10 anagramas. Quantos são os anagramas da palavra camarada que começam com a letra A? Ih, Daniel, caramba! A palavra começa com a letra A. Então, a gente pode fixar uma letra, né? A palavra camarada tem quantas letras? 8.
tirei uma letra A. Então, já sei que ela começa pela letra A, né? Então, a primeira letra eu tenho, na verdade, eu teria 1, 2, 3, 4 opções, né? Então, escolhendo uma das 4 letras, beleza? E aí, o que vai acontecer, né? A gente pode perceber que, tirando uma letra, nós poderíamos fazer as permutações normais, tá? Como ela tem que começar pela letra A nossa primeira escolha seriam 4. E aí sobrariam outras 7 escolhas. Por isso que eu vou colocar 7 fatorial. E, além disso, essas 7 escolhas têm letras repetidas. Então, a gente teria quantas letras repetidas? 1, 2, 3, 4 A's. Por isso que eu dividiria por 4 fatorial. Tem mais letras repetidas? T, M, R, D. Não. Então, na verdade, eu vou calcular como? 4 vezes 7 fatorial, porque eu escolhi a primeira letra que tem 4 opções, e depois escolho as outras 7 embaralhadas, e vou dividir por 4 fatorial, porque são 4 A's repetidos, tá? Então fica 4, 7, 6, 5, 4, e vou cortar com esse 4, beleza? E aí vai ficar 7, 6, 5, 4 novamente, e vai dar um númerozinho aí, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 7, 700, 840. Então, essa é uma questão que já tem que pensar mais um pouquinho, ok? Continuando. Olha essa questão aqui que tem caído muito em concursos e muita gente não pensa em permutação repetida, tá? Olha isso aqui. Uma cidade é formada por 16 quarteirões, dispostos segundo a figura ao lado. Uma pessoa sai do ponto P e dirige-se ao ponto Q pelo caminho mais curto, isso é, movendo-se da esquerda para a direita ou baixo para cima. Nessas condições, quantos caminhos diferentes? Então vamos pensar. Se a pessoa for primeiro assim, depois assim, depois assim, depois assim, depois assim, reparem que ela andou 2 caminhos em pé, desculpa, 2 caminhos deitados e 3 caminhos em pé. Bom, mas só existe esse caminho? Não, tem outros. Por exemplo, se ela for assim, 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 assim e assim. Reparem que, novamente, nós temos 3 caminhos deitados, né? E, desculpa, 2 caminhos deitados e 3 caminhos em pé, tá? Então, qualquer caminho que você for fazer entre os pontos P e Q, você vai ter um total de quantas ruas você vai andar na prática? Você vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai andar um total de 5 ruas. Dessas 5, 2 são repetidas deitadas e 3 são repetidas em pé. Então, eu tenho 5, 2, 3, porque são as repetições. É como se fosse uma palavra arara, com 5 letras, sendo 2 R's e 3 A. E aí a gente já fez essa conta, né? Eu vou do 5 até o 3 para poder cortar e ficam 10 caminhos possíveis. Bom, e aí a gente tem o que é um arranjo. Um arranjo, na verdade, a gente já trabalhou. É quando você tem um total de objetos e você quer escolher alguns onde a ordem importa. Vamos tentar entender aqui, ó. Vimos que a permutação de N elementos é qualquer agrupamento ordenado desses N. Agora, tendo N elementos, vamos estudar os agrupamentos de 1, de 2, de 3, de P elementos. Ou seja, agora eu não quero todos, tá? Se você for escolher só alguns, você vai chegar nessa fórmula aqui, N fatorial sobre N menos P fatorial, onde N é o total de objetos e P são os objetos, a quantidade que você quer. Então vamos ver esse exemplo? Quantos números de 2 algarismos diferentes podemos escrever com os algarismos de 1 a 9? Se eu não sei fórmula, eu faço o quê? Vou escolher o primeiro algarismo e o segundo algarismo. Bom,
Vou escolher o primeiro algarismo, tenho do 1 ao 9, 9 opções. Quero diferente. Para escolher o segundo algarismo, sobraram 8. 9 vezes 8, 72. Daniel, tem como fazer isso? Isso é um arranjo? Isso é um arranjo de um total de 9 objetos, onde eu estou escolhendo apenas 2. Qual é a fórmula do arranjo? Pego o total, divido pelo total, menos a quantidade que eu peguei. Ou seja, é 9 fatorial sobre 7 fatorial. Vou do 9 até o 7 para poder cortar. E ficamos com o quê? 9 vezes 8, que é 72. Então, em geral, você não precisa da fórmula. É importante conhecer a fórmula? Mas não é primordial, tá? Bom, e aí chegamos ao caso da combinação, tá? O que é uma combinação? Uma combinação é quando a ordem dos objetos ela não vai ser importante, tá? Então vamos ver agora a ideia de combinação, como ele coloca, está associada à ideia de escolher subconjuntos. Então vamos olhar aqui. Anne, Elisa, Rosana, Felipe, Gustavo formam uma equipe. 2 deles precisam representar a equipe em uma apresentação. Então reparem que eu tenho 5 pessoas e eu vou escolher 2. E reparem que eu escolher Ana e Elisa ou Elisa e Ana é a mesma dupla. Então agora a ordem de escolha não é importante, tá? Se você for formar todas as duplas, você tem, Ana e Elisa, Ana e Rosana, Ana e Felipe, Ana e Gustavo. Elisa e Rosana, Elisa e Felipe, Elisa e Gustavo. Tá? Rosana e Felipe, Rosana e Gustavo, e Felipe e Gustavo. Eu vou ter 10 duplas. Pô, Daniel, mas dá mó trabalhão fazer isso. Qual seria a ideia? Você vai escolher 2 pessoas. A primeira pessoa da dupla e a segunda pessoa da dupla. Quantas pessoas podem ser a primeira? 5. E quantas pessoas podem ser a segunda da dupla? 4. Eu teria quantas duplas? 20 duplas. Mas é o que eu falei com vocês. A gente, quando está contando essas duplas, a gente está contando que Ana e Elisa são diferentes de Elisa e Ana. E a gente sabe que a ordem não importa. Então, qual seria a ideia aqui? Se eu fiz 2 escolhas, eu vou dividir pela quantidade fatorial de escolhas. Traduzindo, eu vou ter 10 duplas. Tá? Então, a ideia de fatorial de combinação é essa. É fazer as escolhas e dividir pela quantidade fatorial. Ou a gente conhecer a fórmula. Né? A fórmula do fatorial vai ser o quê? Desculpa, da combinação vai ser número total dividido pelo fatorial do que você escolheu, vezes n menos p fatorial. Tem uma relação direta com arranjo e permutação que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá bom? Não é o nosso objetivo da aula. Então, olha isso aqui. Uma prova consta de 15 questões, das quais o aluno deve resolver 10. De quantas formas ele pode escolher as 10 questões? Reparem que eu tenho 15 e quero escolher 10. Então, eu teria que escolher, a primeira questão, e a segunda questão, e a terceira questão, e a quarta questão, e até chegar à 10ª questão. Para escolher a primeira questão, eu tenho 15 opções. Para escolher a segunda questão, eu tenho 14 opções. Para escolher a terceira questão, eu tenho 13 opções. Até para escolher a 10ª questão, eu tenho 5 opções. Beleza? E vão sobrar 5. Então, você faria o quê? 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12, né? Até chegar no 5. O que eu falei com vocês? O total de escolhas você deveria dividir por 10 fatorial. E aí, fazendo desse jeito, você vai ter muito trabalho, porque você teria que escrever 15 vezes 14 vezes 13 até o 5 sobre 10, 9, 8 e fazendo simplificação. Reparem que a ordem das escolhas das questões não importa. Então, eu posso, do total de 15, escolher 10. Eu posso fazer dessa maneira aqui. Lembra que é o total, a parte
e o total menos a parte. Essa conta aqui de cima nada mais é do que o total fatorial, que é o 15, dividido pela parte que é 10, que está aqui, vezes 15 menos 10, 5. E aí eu poderia fazer o quê? Ir do 15 até o 10, para poder cortar esse 10, e ir do 5 até o 1. E aí você consegue cortar muita coisa. Ó. 10. Aqui eu teria, ó, eu posso cortar 5 vezes 3 com 15. Né? Eu posso dividir, ó, 12 por 2 e dá 6. Eu posso pegar 14 por 2 e dá 7. E aqui sobrar o 2. Então sobrou 7 vezes 13 vezes 6 sobre 2. Posso novamente aqui, 6 por 2 vai dar 3. Portanto, vai dar 7 vezes 13 vezes 3. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 13. Vai dar 260, 273. Eu acho que foi isso a conta, tá, gente? Fiz de cabeça. Então, olha como é que é importante conhecer a fórmula. Lembra lá no começo da análise combinatória, como a gente falou que certos agrupamentos é importante conhecer a fórmula? Bom, mais um exemplo. Quantas equipes de 3 astronautas podem ser formadas com 20 astronautas? Então, reparem, eu tenho um total de 20 e quero escolher 3. Essa aqui dá para fazer do jeito com as casinhas. Quero escolher o primeiro astronauta e o segundo astronauta e o terceiro astronauta. Para escolher o primeiro astronauta, tenho 20 opções. Para escolher o segundo, eu tenho 19. Para escolher o terceiro, eu tenho 18. Então, eu teria 20 vezes 19 vezes 18. E nesse caso, eu vou dividir por 3 fatorial, porque a ordem de escolha dos astronautas não importa e eu fiz 3 decisões, tomei 3 decisões. Então, ficaria 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 18 por 6 vai dar 3. Então, aí eu teria 3 vezes 20, 60. 60 vezes 19, 60 vezes 10, 600, 1.200, tirando 60, dá 1.140 equipes. Daniel, prefiro por fórmula. Como é que você faria? Combinação de um total de 20 elementos, escolhendo 3. Lembrando que é o total fatorial em cima, o quantos você escolheu embaixo e o total menos o quanto você escolheu embaixo. E aí seria 20 fatorial, 3 fatorial, 17 fatorial. 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17, 3 vezes 2 vezes 1 e 17. Olha como é que está aparecido em cima. Ó. Cortei, cortei. Vê se não ficou igualzinho. 18 dividido por 6 vai dar 3. Sobrou quem? 3 vezes 20 vezes 19, 1.140 do mesmo jeito. Então fica a seu critério usar o raciocínio lógico ou a fórmula. Mas é importante naquela questão que a gente viu, a fórmula ajuda muito. Tá? Bom, então, gente, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tá? É claro que foi uma aula mais básica, eu não expliquei as fórmulas, não é esse o objetivo é saber, né, como trabalhar com análise combinatória simples. Tá? A única fórmula que eu recomendo na prática vocês decorarem é a de combinação. E nem sempre é precisa. Você consegue trabalhar com as casinhas, né, com as decisões, e é reparar que na combinação você tem que dividir pela quantidade fatorial. Tá? Por favor, comentem o vídeo, tá? É muito importante. Espero ter ajudado um pouquinho e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.